Mais uma vez, né? Boa tarde. Bom, primeiro, agradecer imensamente aqui a presença de vocês, né? O pessoal vem aí de longe para poder prestigiar essa pescaria. Já virou um evento muito bacana para todos. E eu sempre penso que ninguém vem aqui para acumular nada, vem aqui para dividir o que sabe, né? Então, essa é a nosso jeitão de poder conviver com todos os profissionais dessa área. E hoje, assim, particularmente, eu estou bastante feliz que a gente tem presença ilustre aqui do Wilson Poit, mais uma vez, nos prestigiando. Vou convidar ele para vir aqui para a gente poder aprender com ele, fazer algumas perguntas que a gente está precisando entender como é que funciona, né? Como é que fica milionário. E só ele tem essa resposta. Custa caro essa resposta, mas... Né, Wilson, por favor? Uma salva de palmas para ele. E também a gente foi presenteado aí, né, com a nobilíssima presença do nosso querido aí, filho do Wilson, tão grande quanto ele, ou melhor, um pouco maior do que ele ainda, né, que é o famoso Vinícius, que tem feito aí um trabalho espetacular a nível de Brasil. Eu também vou convidá-lo para participar aqui do nosso painel. E assim, dentro do universo de locação, as pessoas que a gente tem mais experiência, que a gente vê que já passou muitas fases, e que a gente também vai tentar ver se ele divide um pouquinho com a gente a experiência. Acabou de fazer o show da Madonna. Adivinha quem é? Grande Omar. Você vê que isso aqui é terra de gigantes, né? Olha só. Muito bem, gente. Omar, muito obrigado. Tá? Wilson, muito obrigado. Obrigado. Vinícius, muito obrigado. E eu gostaria, assim, de começar esse nosso painel, né, com uma pergunta, primeiramente aqui dirigida para o Wilson, de como ele vê o futuro da locação de geradores com essa iminente mudança que a gente está tendo da matriz energética, né, principalmente aí essa grande pegada da sustentabilidade. Que rumo você acha que o nosso negócio vai tomar nesse sentido? Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e rever tantos amigos juntos aqui mais uma vez. Eu sou muito otimista com o negócio de locação de energia e eu acho que a gente tem que estar atento, sim, para a pegada de sustentabilidade, para as mudanças em termos de combustível, de fazer uma composição de tudo isso aí, mas eu vejo a necessidade de soluções temporárias, valor agregado à locação cada vez mais necessário. A gente está acompanhando aí nesse momento, por exemplo, esse momento dificílimo do Rio Grande do Sul, né? Momento mas é mais um que mostra que as nossas cidades, que o nosso tempo, que o nosso país, ou mesmo o mundo, não está adaptado para mudanças climáticas tão rigorosas e parece que vão se repetir sempre. E, para isso, eu acho que estarmos preparados para atender tudo isso, não existe ainda outro tipo de logística para o segmento de locação, atender, como a gente via nos meus tempos aí de ficar olhando no mundo, né, o que os grandes players faziam. A Greco tinha grandes movimentos com terremotos, com conflitos, com uma série de coisas no mundo e também com clima. Grandes shows, como o que o Omar vai falar um pouco aqui da gente que teve. Mas hoje tem mais coisa acontecendo. Eu acho que ampliações grandes de negócios,
e picos de crescimento da economia sem planejamento. Eu sempre falei, acho que já conversamos sobre isso, que toda vez que tem crescimento, que tem progresso, tem expansão também sem planejamento, a locação ocupa um espaço importante. O pessoal sempre acha que vai dar tudo certo, que o cronograma vai bater, mas a gente sabe que a energia acaba chegando depois. Eu tive uma experiência com concessionárias de energia elétrica nesses meus tempos aí, eu vejo as dificuldades, todas elas agora às vésperas de renovação de concessão, a maioria das concessionárias, todas muito envolvidas aí no debate político polarizado, muitas dificuldades para as concessionárias atenderem tanta coisa que está acontecendo. Nós mesmos lá em São Paulo também passamos por momentos bem difíceis. Então, eu acho que, a despeito de a gente, lógico que a gente precisa de mais economia, de combustível, a gente precisa de alternativas de combustível, mas o segmento de locação é bastante favorável. Tá bom, muito bem. Bom, a minha próxima pergunta agora vai ser para o Vinícius, né? Vinícius, está batendo na porta aí, né? A COP30 no Belém, e a gente sabe que tem um comitê por trás disso, e não faz sentido fazer um evento desse no diesel, né? Tem que ser alguma coisa mais sustentável. Então, qual a influência que você acha que o governo poderia ter para poder fazer com que essa situação da sustentabilidade não fosse uma opção, e sim uma obrigatoriedade nesses eventos que são tão específicos? E também, se você pudesse discorrer um pouquinho sobre a ideia que a gente tem sobre a questão de que é melhor locar do que comprar, principalmente o poder público, que é um péssimo comprador e não zela de forma alguma do patrimônio, do ativo, quando ele é adquirido, se tem alguma chance, né, de, no futuro, em vez de ter licitações aí para compras de geradores, e elas passarem a ser para locação, que é uma coisa muito mais lógica. O que você acha disso aí no cenário político aí? O que você poderia dizer? Bom, Silvio, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui. Prazer, né? Até rever alguns amigos e conhecidos lá de trás. Ainda falei, pai, aquele é o Oséias. Pá, o cara tomou um fermento ali, né? Falei, é ele mesmo, não é? Pô, então, prazer te ver aqui, cara, e tantos outros conhecidos. E mais uma vez aqui na BRG, que é uma potência, né? Um orgulho assim, para o nosso país. Tudo que você faz, movimenta. Né? Eu estava ainda com o Samir no carro ali, a gente falou, rapaz, o cara é disponível, uma simplicidade, né? E acho que é isso que te trouxe até aqui e que abre portas para tanta gente que faz Obrigado, o pessoal vir te prestigiar. Sobre o governo comprar ou alugar, sobre a COP, né, que incentivo que o governo pode dar para uma energia limpa, e eu quero tecer um comentário sobre a Amazônia. Mas sobre comprar ou alugar, né, eu lembro quando a gente tinha o DN4 lá na Poit, né, e outros sistemas, quanto é difícil de fazer administração de ativos, né? O tanto de cabo que a gente tinha na Alugar Força e tal, rapaz, é muito complicado. Esses dias eu conheci um cara que tinha uma empresa, chama Gran Coffee, de aluguel de máquina de café, o maior alugador de máquina de café no Brasil. A gente falava lá de um pouco mais de 1.000 máquinas, né? 1.500 máquinas, o quê? O cara, 15.000 máquinas de café no Brasil. Eu falei, como é que faz o controle de ativos, a manutenção? E isso eu estou falando do setor privado, sabe? De nós aqui, que está preocupado com custo, né? Que sabe que se tiver algum problema não é só aumentar o preço para o cliente. E no governo tem algum problema, pum, taxa mais, bota mais imposto. Então, eu não tenho dúvida, Silvio, que seria muito melhor o governo alugar. E aí eu vou usar como exemplo uma conversa que eu tive com o Mário César hoje, né, um amigão nosso aí, parceirão também, da César, né, que aluga os containers e faz aqueles módulos para instalar escola, hospital temporário, onde ele teve a experiência de alugar em alguns locais e foi muito mais vantajoso, rápido, colocação. Só que a gente tem que mudar o mindset do governo. Inclusive, eu fiquei de apresentar para o Mário, eu posso depois conectar 2 rapazes que trabalharam para mim no meu mandato
Né? Para quem ainda a gente não se conhece, eu fui deputado federal por São Paulo de 2019 a 2023 e candidato a governador de São Paulo em 22. Né? E aí encerrei esse período político. Mas no mandato eu contratei uns caras bons de orçamento público para ensinar as prefeituras a contratar. Os caras não sabem. Os caras não sabem. Uma prefeitura de Goiânia, uma prefeitura de Anápolis, do Rio, de São Paulo, de capitais, cidades grandes, e ainda vai. Mas imagina prefeitura pequena. Né? Eu querendo ajudar Rinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, né? São João das Duas Pontes, que fica pertinho da divisa São Paulo, Minas, Goiás, o cara não tem nem alguém lá para fazer licitação, não conhece. Então, precisa de um papel nosso de orientação. E essa orientação, gente, é algo republicano. Você pode dar uma sugestão. Rapaz, aluga aqui que é mais fácil. Quebrou, bota outro. Né? Não tem que ficar fazendo manutenção. Depois vai fazer o que com esse gerador? Se ficar velho, por exemplo, né? O que já é um desafio para nós mesmos. Né? Eu lembro que tinha um desafio, a gente falava com o Salim da Localiza, e a Localiza, o Salim falou, rapaz, meu negócio é asset management, né? Engenharia financeira. Eu compro o carro com deságio já, porque eu compro 1000 Fiat Uno lá, Fiat Palio, não preciso fazer manutenção, que está tudo na garantia. Passou 1 ano, 2 anos, bum, ainda já vendo quase o preço que eu paguei. Eu falei, rapaz, o que nós vamos fazer com esses geradores usados? É difícil, né? Arrumar. Então, que esse problema fique para nós, não ali para a prefeitura. Agora vai precisar de uma educação e trabalhar a legislação, Silvio. Na COP30, eu vejo mais, e eu preferiria, né, um governo que, ao invés de impor multas, restrições, colocasse algum tipo de incentivo. Ó, o cara que fizer um negócio mais limpo e mais bonito vai ter uma bonificação, uma isenção ali, um prêmio. Né? Eu trabalho hoje num fundo de impacto que ajuda micro e pequenas empresas. Empresas que faturam de 10 mil por mês a 400 mil por mês. Esses caras geraram 70% dos empregos do país ano passado. E agora eu criei um negócio para premiá-los se eles cumprirem algum compromisso que reduz o impacto ambiental. Eu empresto dinheiro para eles. É um fundo de impacto. Empresto dinheiro muito barato, subsidiado, em 5 dias está na conta sem garantia nenhuma. Nível BNDES, mas mais rápido. É um negócio subsidiado, com gente para ajudar aqui. E também dou curso de capacitação. Agora, se você é dono do restaurante, né, combater o desperdício de alimento, botando uma caixa do banco de alimentos, se você botar embalagem sustentável, se você botar um algoritmo que eu apresentei em várias empresas que mede escopo 1 e 2 de emissão de carbono, conta de luz, quantos funcionários, dá para você saber. Se você contratar energia ali da Light lá no Rio, por exemplo, né, tem muitas fazendas solares que estão plugadas ali, o cara pode contratar, abate da conta de luz. Sabe? Então, se você fazer algumas atividades, eu te dou um desconto na taxa de juros. Porra, eu vou pelo incentivo, não pela punição. Acho que o governo, na minha opinião, né, ele vai sempre muito nas restrições, vai travando, punindo. E, cara, aqui no Brasil, às vezes, fala, tem que fazer uma lei para fazer aquilo, mas já tem tanta lei. O que a gente tem que fazer é respeitar o que tem, organizar e mobilizar pelo incentivo, Silvio. Então, COP30, eu iria muito pelo incentivo. Nós vamos instalar os módulos verdes e modernos. Aqui você quer instalar, tem que ser limpo. Se o seu é sujo, eu não vou te punir. Você só não vai instalar aqui. Ou você não vai ter uma isenção. Agora, o seu tem um negócio mais limpo, uma contenção ali mais adequada, um biodiesel ou uma outra forma, você vai ter espaço aqui no COP30. Eu iria nesse sentido. Agora, para completar e concluir, Silvio, agradecendo novamente o convite para estar aqui, né? Eu vim mais para... Hoje o dia, a vida é tão corrida, né? Eu tinha uma palestra para dar em Goiânia amanhã à noite, sabia que meu pai vinha. Falei, pai, vamos junto, a gente passa o domingo junto batendo papo? Vamos. Então, acordamos cedo e a gente veio batendo papo esse dia, aí, aproveitando o dia juntos. Então, eu não sabia nem o que ia falar aqui. Mas a Amazônia, né? Região norte do Brasil. O que eu mais escuto, eu vou falar com o BID, com a FC, com os fundos de fora, para botar dinheiro no fundo para poder ajudar micro e pequeno empreendedor. Poit, você está fazendo, o meu fundo atua em todo o Brasil. Rapaz, se tivesse algo só para a Amazônia, aí eu injetava dinheiro com força. Se tiver algo só com a temática verde, portanto, montar um produto
abrir um outro CNPJ, montar a filial de uma empresa. Ó, essa aqui é a BRG Amazônia, sabe? Botar a Amazônia no nome. É a faca e o queijo na mão para o nosso país. Montar um produto, ligar com a Amazônia, Silvio, impulsionar a região norte, as cidades da Amazônia legal, vem dinheiro de tudo quanto é lugar. O que tem é dinheiro, o que está faltando é o produto estruturado. Então, quem embalar primeiro essas soluções e botar a tema do Amazônia na frente, o verde, vai sair na frente. BNDES tem dinheiro, o BID tem dinheiro, os bancões têm dinheiro e estão procurando produto. Eu vi um fundo de 1.200 do Itaú, da Asset do Itaú, fundo Active, XPTO, ESG. Aí ele falou, poit, está tudo em letra de tesouro, debênture e tal, e eu tenho um pouquinho que eu estou procurando ativo para alocar e não acho. Então, isso aqui pode trazer muito financiamento se montar um negócio focado lá na Amazônia. Não, muito bacana. Eu só queria fazer um pequeno comentário. A gente teve a oportunidade de fazer alguns podcasts sobre o biodiesel. E os fabricantes de biodiesel, eu provoquei eles da forma que você provocou aqui. Falei, seria muito bacana a gente fazer a COP30 se vocês pudessem ceder o biodiesel, porque é uma propaganda muito grande para quem produz. E todos eles aceitaram de bom grado, porque o maior custo que a gente sabe que tem de um evento desse é o combustível. E eles, sim, desde que tenha a contrapartida do governo, que realmente só pode ser feito no biodiesel, o biodiesel já está garantido. Então, isso foi uma das bandeiras que a gente levantou. E não só essa parte sustentável, mas também a parte solar, a parte de bateria, poderia ser um mix de tudo dentro da COP30. O que não se era admissível era fazer um evento desse no diesel, na situação em que se encontra hoje. E o nosso país seria um exemplo em relação ao mundo, que seria o primeiro evento feito nessas condições, né? Em relação ao que você colocou aí da Amazônia, eu não sei se todo mundo sabe aqui, eu tive agora recentemente na Índia, né, onde a gente tem uma sociedade de produção de embalagem com garrafa PET. Então, a gente já tem uma unidade que funciona em Curitiba, é 100% reciclável, e nós estamos adquirindo uma outra fábrica lá em Manaus, que é justamente para a produção de big bags com garrafa PET, que é um trabalho de sustentabilidade que o nosso grupo tem já há bastante tempo, nesse sentido. Mas não olhando para esse lado, porque o nosso lado aqui é energia, a gente também tem feito inovações para poder utilizar uma máquina que opera com biodiesel de forma confiável. Então, são inovações que devem ser consideradas na hora de se fazer um determinado evento às empresas que investiram nisso, né? Então, é importante que todos esses processos eles sejam trabalhados também junto ao poder público, para que tenha um certo reconhecimento. Como a gente sabe que isso existe uma certa dificuldade, a gente pegou um caminho um pouco diferente na parte do biogás. Não sei se o pessoal visitou a fábrica aí, você viu lá o nosso reservatório de biogás, de teste. Então, a gente se cadastrou nesse biogás que fica lá em Toledo, justamente para poder fazer um trabalho de sustentabilidade, de inovação nossa, porém acompanhado de regulamentação governamental, para que seja reconhecido. Porque quase tudo que a gente conseguiu desenvolver até hoje, a gente não consegue nenhum tipo de benefício, nenhum prêmio por isso, né? O único prêmio que a gente tem é que a gente observa que o Brasil sempre importou tecnologia, né, de São Paulo, do Paraná, e agora a gente está conseguindo exportar tecnologia de Goiás para o Brasil, e isso nos deixa muito satisfeito. E falando em tecnologia, acho que o engenheiro mecânico que mais tem conhecimento nesse setor aí é o nosso amigo Omar aqui, né? E aí eu queria já saber dele, com tantas inovações tecnológicas, baterias e não sei mais o quê, como é que fica a nossa situação aí do gerador? Quanto tempo você acha que isso vai durar? Como é que está a influência da tecnologia no nosso setor? O que é que você me diz disso aí, Omar? Você que acabou de fazer aí o maior show do mundo, da Madonna, você deve ter acompanhado bastante aí esses desenvolvimentos aí para nós. Conta aí tudo aí.
Então, primeiro a responsabilidade de falar depois dessa turma aqui, né? Mas queria agradecer, fazer da palavra de vocês a minha também. O Silvio sempre nos presenteia com esse evento maravilhoso que junta todo mundo aqui, né? Bom, como o Vinícius estava falando, tem uma questão ainda regulatória, né? Tem uma questão de... não é só querer usar o biodiesel, né? Tem que mudar a legislação, né? Porque hoje há muitos impedimentos, né? De você trabalhar com qualquer combustível que não seja o que nós temos aí pela ANP, né? Eu acho que é um caminho que não tem volta. Eu acho que o Brasil vai ser verde, né? Eu acho que a gente vai sair na frente do mundo com essas tecnologias. Acho que os motores se adaptam perfeitamente, acho que os fabricantes vão superar todas as dificuldades, todos os desafios, né, para entregar motores cada vez com mais tecnologia verde, né, com mais capacidade de gerar mais energia com menos perdas, né. Hoje a gente ainda trabalha com um sistema que gera muitas perdas, né, a combustão com diesel ainda gera muitas perdas, muita perda de energia. Falando um pouco do evento, né, o evento por si só tem muito desperdício de energia, às vezes por um pouco de limite, né, do que a gente vê na engenharia aplicada, porque é muito comum, por exemplo, um produtor, quando ele pede uma potência de gerador, todo mundo aqui acompanha isso, ele sempre pede 5 vezes maior do que ele precisa, né? Então, às vezes, isso vem de um conceito antigo, em que as máquinas não entregavam a tecnologia que entrega, por exemplo, a BRG hoje, né? Então, hoje, você com equipamento mais moderno, mais tecnológico, hoje você conseguiria fazer uma redução de emissão simplesmente pela limitação de potência, né? Então, por exemplo, um produtor nesse evento da Madonna, tem as torres de delay, por exemplo, em que você precisava de 50 kVA, ele queria 250 kVA, porque ele entendia que poderia ter qualquer deformação, qualquer carga súbita que ele precisaria ter potência. Mas, na verdade, a gente sabe que é o desequilíbrio de fases, né? Que eles penduram tudo lá meio aleatoriamente, e você tem uma fase muito carregada e a outra não. Isso para o gerador, se você botar um gerador na potência limítrofe ali, ele poderá dar algum tipo de problema, ou o painel poderá proteger, não é, Cleito? Poderá parar o equipamento. Então, o produtor pede o gerador 5 vezes maior. E isso é uma medida contra o que a gente quer, que é a redução de emissão de poluentes, né? Quanto menos combustível a gente gastar, quanto menos energia a gente desperdiçar, menos poluição nós vamos produzir. Então, tem todo um movimento que a gente, como locador, pode iniciar antes mesmo de conseguir botar para frente o biocombustível, né? E isso vai nascer da conversa entre a gente, né? Do que a gente oferece, do que a gente vai falar para o cliente, né? Ir nessa tecla do desperdício de energia. Eu acho que isso é muito importante. Então, é isso. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? E que já pode começar por a gente mesmo. Excelente. Só complementando, depois o Wilson vai falar, tem uma frase muito popular, né, que conta fatos no argumento. Então, a gente teve assim, a oportunidade de experimentar o gerador a biodiesel desde a época, lá, quando fez a inauguração da fábrica da Bertin, lá em Lins, estava até o Lula lá, estava a Dilma lá, que ela era a Casa Civil, né? A gente já fez o evento num gerador 100% a biodiesel. E depois a gente fez, todo mundo sabe, o show do Goldplay, foi feito aí com 100% biodiesel. E agora tem um evento muito importante aqui, religioso, que eu vou fazer lá, o patrocínio 100% biodiesel, lá com o Padre Melo, que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu até brinquei que, quando eu era criança, eu era coroinha, e agora eu sou coroão, né? Eu brinquei lá e falei da responsabilidade do Padre Melo lá, com 3,5 milhões de peregrinos. Na hora da bênção, a energia falha, não pode. Isso aí eu não vou perder meu lugar no céu, né? Brinquei lá.
Então, é muito sério essa responsabilidade em se fazer um evento, né, Omar, e que a máquina seja confiável. E de forma sustentável, você ainda tem mais responsabilidade em cima disso. Então, um dos fatos que já ocorreram é que a gente já aplicou isso já e confia 100% nesse produto que a gente desenvolveu para aplicação do gerador 100% biodiesel em eventos ou qualquer outro tipo de aplicação. E a gente também teve a oportunidade, né, de fazer algumas máquinas novas. O Wilson experimentou aí o Twin Gen, muitos anos. O Weber ali está experimentando lá nas plataformas, também um produto que a gente desenvolveu. Também temos essa parte aí do biogás. Então, a gente tem tentado dar uma contribuição em cima dessa inovação tecnológica, de coisas que já estão ocorrendo, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente estar acompanhando isso no dia a dia, porque são muitos mercados diferentes, onde você tem que ter aplicações diversas, então você tem que acompanhar essa tecnologia. Eu fiz 3 perguntas, agora eu vou passar a palavra para o Wilson, depois, se mais alguém quiser falar, e vou abrir para vocês também fazer as perguntas aí dos nossos convidados. Só completando aí esse assunto da transição energética e a deixa que você deu aí, de que realmente a BRG nos ajudou bastante, né? Nos tempos em que a gente, com o Twin Gen e com várias inovações, acho que a gente fez parcerias muito boas, e você citou diretamente aqui a Tecnogera, onde eu estou no conselho agora, e a gente também tem uma novidade lá, Silvio, que estamos tentando e que todo mundo acho que tem que ficar atento, né? A Tecnogera, além de geradores, ela está alugando, está eletrificando toda a frota. Então, tem lá, hoje, mais de 2.000 plataformas elétricas. E a pergunta que todo mundo faz é o que vai se fazer com essas baterias, seja dos carros, como o seu, seja a das plataformas. E nós temos feito testes com bastante sucesso e já temos para alugar containers só de baterias, né? Zero motor. Já fizemos alguns eventos, lógico que não grandes ou com demandas superdimensionadas, mas com bastante sucesso, sabe? Que você tem tempo depois para carregar isso, para repor isso. Então, assim, estamos falando aqui em casa, né, de coisas que não só vocês nos ajudaram, mas estamos comentando sobre tendências. É alguma coisa que talvez ainda demore um pouco para popularizar muito, mas é uma alternativa. A gente tem conseguido fazer caminhões geradores ou containers com baterias, com estabilidade e conseguindo realizar um show, um evento que queira ser totalmente zero, né? Então, eu acho que essa é uma alternativa. A gente tem pesquisado e tem alguns lugares do mundo onde já começa a se fazer isso, seja com baterias usadas, como no nosso caso a gente tem usado das plataformas, ou compradas. Então, eu acho que pode ser também uma tendência que vem pela frente. Eu fiz, né, uma pergunta para cada um deles. Não sei se que mais alguém quer falar antes de abrir para o pessoal. E aí eu deixo aí para vocês agora, né, disponibilidade aí desse time tão seleto, para vocês também fazer algum tipo de pergunta que vocês queiram que ele responda para vocês aí. Primeiramente, gostaria de agradecer também pelo convite. Gostaria de agradecer aí pelo convite, de estar participando de um evento com pessoas tão ilustres aí do nosso mercado. E gostaria de trazer um tema atual, que é o nível de taxa de inflação hoje no mundo está muito alto, e para conter a inflação, o mercado sobe a taxa Selic, chegamos a quase 13,75%. Isso aumenta muito a taxa de financiamento, e todo mundo, acredito que seja uma dúvida universal dos locadores, que é
como é que se mede, como é que a gente sabe pela história da Poit que ela cresceu muito rápida, né? Eu acredito, não me recordo no livro, mas foi em torno de 13 ou 12 anos, com crescimento de filiais até fora do país. E eu queria saber como é que você calcula um grau de alavancagem saudável para as novas empresas, como é que a gente administra isso para novas aquisições, não correr um risco de quebra ou algo nesse sentido. Obrigado. A Poit, a gente realmente cresceu bastante quando eu perdi o medo de fazer dívida, e a gente se alavancou, mas com juízo, né? Eu tive um começo de sempre pagar tudo, falar que tinha sede própria, que não tinha dívida nenhuma, mas também não saía mas andava mais devagar. E o negócio começou a crescer quando, depois de algumas mentorias, eventos como esse, conversas, a gente passou a se alavancar. Na nossa época, a gente tinha Finame, do BNDES, com uma boa carência, e os preços de locação, por incrível que pareça, alguns eram até... A gente trabalhava junto, e vários de vocês aí, né, André? A gente fazia alguns preços maiores do que de hoje. Era o começo do negócio. Payback era chegar a pagar equipamento antes de começar a pagar o Finame. Mas, respondendo assertivamente para você, mesmo depois que a gente ficou sócio, quando eu esgotei toda a capacidade de fazer dívida, e aí aceitei um fundo de investimentos e vendemos, nós ficamos com 70% da empresa e 30% era do fundo, a gente tinha um limite de 2 EBITDAs. Então, assim, a gente devia, no máximo, até 2 vezes e meia a capacidade de geração de caixa de um ano. Poderia até mais, mas a gente tinha esse acordo com o sócio, e isso foi muito saudável para a gente. Então, calcular o EBITDA, um EBITDA real, né? Que hoje em dia tem uma história toda de EBITDA ajustado, EBITDA sem ajustar, mas o livro era esse. Hoje eu sou conselheiro, além da Tecnogera de energia, sou conselheiro de uma grande transportadora, sou conselheiro de uma loja de varejo em São Paulo, né? Besni, que é bastante conhecida, e agora de uma rede de cemitérios, que é um negócio bom também para chuchu, receita líquida e certa para o resto da vida. E 2 dessas empresas não têm dívida nenhuma, entendeu? E as outras alavancadas. E a transportadora, por exemplo, com um negócio muito grande, a alavancagem é maior do que eu falei, né? Chega a 3, chega a 4 e consegue rodar dessa maneira. Então, respondendo a você assertivamente, a gente tinha um limite, uma disciplina de não passar muito. O Vinícius era do conselho também, nessa época de conselho de administração, a gente não passava de 2 vezes e meio o EBITDA. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Silvio, só agregando, né, nessa época a gente tinha um comitê financeiro na Poit também. Uma boa... Isso é o que funcionava para a gente lá, né? E não é que a 2 é o ideal. O fundo botou esse limite com a experiência dele, né, pai? E aí a gente seguiu, e 2 EBITDA foi saudável naquele momento. Acho que também não quer dizer que seja a regra para hoje, né? Com as taxas de juros como estão. Meu pai lembra bem, o maior financiamento que a gente tomou foi repassado pelo Banco do Brasil, 10 anos para pagar, 5% ao ano. 2 anos de carência. É isso aí que a gente falava, com 35%, 40% de EBITDA, pagava o gerador antes de começar a amortizar a dívida, né? Até mais barato. Portanto, acho que vale o que eu faria hoje, né? Bateria na porta de tudo quanto é banco, entendeu? Conversando com o mercado financeiro, entendendo como está o BNDES, se tem uma linha do FINEP, se tem uma linha do FCO, se tem uma linha diferente, esses caras mesmos vão dando a dica do que eles estão olhando que é saudável, né, para você alavancar. E aí vai trabalhando aos poucos.
E completando o Vinícius, acho que é importante isso, né? Os tempos mudaram, os tempos são outros, mas eu costumo repetir sempre que a história da Poit mudou quando eu deixei de ser engenheiro eletricista. Primeiro, passei a me sentir muito mais engenheiro financeiro. Então, entender como funcionava a engenharia financeira. Como era emprestar dinheiro numa taxa de juros, que até sendo um pouco maior, mas com o EBITDA desse cobertura para a gente fazer tudo isso. E diria que cresceu mais ainda quando eu deixei tudo isso para ser vendedor. Repito sempre, né, que o que salva um negócio é vendas, né, é vender mais. Não adianta estar tudo equipado, estar tudo bem arrumado, se não vender. E o contrário funciona. Às vezes você não precisa nem ter toda a mercadoria, mas se aparecer o cliente, você arruma parceiros, né? É assim, Silvio, consegue atender a locação. Então, essa transição entre técnica pura para engenharia financeira e associado a uma vontade de vender sempre grande e nunca falar não para o cliente. A engenharia financeira mais básica, né? Esses dias a gente estava numa reunião com o banco, falando de investimentos lá fora. Nos Estados Unidos, a taxa de juros, sei lá, 4%, 5%. Então, hoje nos Estados Unidos, ou antigamente, mas hoje mesmo, você pega dinheiro emprestado a 4% e compra um papel, uma dívida de uma empresa brasileira, a debênture lá fora, a 6%. Porra, maravilhoso. Você ganha esse 2% de spread. Nosso mercado a gente sabe que é muito melhor. Então é mais ou menos essa conta. Rapaz, eu vou pegar o dinheiro emprestado, vamos supor que seja 10% ao ano. Tá bom, quanto é que está retornando esse gerador que eu comprei? Está retornando mais de 10%? Depois de pagar todos os custos que eu estou alocando nele? Essa é a engenharia financeira mais básica que a gente fazia, né? Estava falando com o Mário César lá hoje. Pô, quanto custa esse módulo? 100 mil. Né? Os módulos que está alocando lá na Prefeitura de São Paulo. Pá, quanto é que aluga esse módulo se um cabra quiser morar aí e tal? Ah, aluga por 1.800. Bom, então está dando 1,8 ao mês. Se eu conseguir dinheiro mais barato que isso, soca nos módulos. Essa é a conta mais básica, né? A gente também, quando a gente chega num limite que a gente acha saudável de endividamento, acho que a BRG também fornece uma outra opção, que é a sublocação, né? Então, para a gente não se alavancar muito, a gente abre mercado com a sublocação e, quando a gente tiver uma amortização que nos permita fazer novas aquisições, a gente substitui essa sublocação por máquinas próprias também. Acho que a BRG permite nos dar essa liberdade de crescimento. A gente tem, assim, como, né, aprendizado, até tem uma frase muito famosa aí, que não há crise que aguente o trabalho, né? Então, quando a gente reconhece uma pessoa trabalhadora, honesta, e ela está em determinado nicho de negócio, a gente acha traumático ela perder aquele cliente que confia no trabalho dela, que sabe que ela é capaz, porque ela não tem o ativo. Então, a gente dá uma opção. Olha, é possível a gente fornecer esse ativo e você, então, atender o seu cliente. Obviamente que você vai ter aí um custo a mais, então, seu preço nunca pode ser um preço baixo. Você tem que contemplar essa situação emergencial. Mas, se você olhar para o seu produto, ele é isso mesmo. Ele é um produto de segurança, onde você vai vender para a pessoa a confiança do seu trabalho. Então, essa questão de ter essa infraestrutura humana, né, técnica, ela é extremamente importante nesse setor. E a gente, é possível fazer essa parceria com quem realmente adquire essa relação com a gente, fornecendo um ativo. Eu acho que é uma condição onde todos ganham. E é natural que, se aquele produto que está sublocado, ele se estende por um período longo, a pessoa tem um recurso para comprar o produto e não ficar sublocando, já que esse é o produto que ele utiliza na linha do tempo, né? Então, é isso. É uma inovação que a gente colocou também dentro da nossa maneira de trabalhar, que eu acho que é muito importante, que tem ajudado ambas as partes, quem fabrica e quem loca.
Então, é uma situação em que a gente tem tido sucesso com esse procedimento, né? E eu acho que ele é correto e ele deve ser aí seguido aí por todos, né? Queria complementar sobre você falou de alavancagem. Uma experiência própria, metade, né? Não tenho toda. Eu acho que tem 3 fases, né? Quando você não tem nada a perder, quando você já tem alguma coisa a perder, e quando você já está lá em cima, tem muito e aquilo não vai afetar em nada. Eu sei quanto é difícil para as empresas menores, até mesmo você ter esse cálculo do EBITDA na mão, né? Entender dessa mecânica financeira não é fácil. Então, essas contas, eu não sei, eu sempre pensei quanto é essa prestação, né? Eu faço a conta bem simples, né? Se eu tenho condições de pagar essa prestação, se vai caber no meu bolso. E tem 2 fases que eu já passei, quando eu não tinha nada a perder e nesse momento que eu tenho alguma coisa a perder. Então, nesse momento, eu tenho medo, praticamente. Tenho bastante medo de chegar e alavancar muito, dever muito e pegar um momento ruim que a gente pode até sair, mas vai custar muito caro. A gente avança, 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 e depois, no momento desse, você desce, 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 desce. Aí depois tem que caminhar tudo de novo, né? Então, tem 3 momentos. O terceiro eu ainda não vivi, né? Quando você tem uma empresa muito grande, como foi o caso da Poit, uma empresa muito grande, a BRG, que os números são outros, né? O apoio é outro, a relação com o banco é outra, a conversa com o banco é outra, né? Então, eu só queria colocar essa minha experiência pessoal, né? Completando aqui, concordo totalmente, e acho que esse jeito de sublocação é uma ótima ferramenta para travar a alavancagem, para você reduzir o risco da sua empresa, né? E acho que cada um sabe a sua conta e o seu limite e como é que ele vai acordar de noite para fazer isso. Mas não podia deixar de passar também esse momento, Silvio, para já agradecer aqui pelo convite mais uma vez, né? Mas dizer aqui de público, mais uma vez, da nossa gratidão por toda a parceria que sempre tivemos. E que você sempre arrumou um jeito de fazer parceria, de nos ajudar, seja no jeito que, na hora que a gente precisou de um produto diferente, seja na hora em que a gente lançou junto produtos novos. Então, acho que a gente teve aqui nessa casa sempre disponibilidade para estudar novas formas de fazer e até de competir com empresas internacionais que tinham equipamentos que ninguém tinha e a gente não conseguia comprar com Finame ou com financiamento. E aí a gente foi criativo nessa parte com a ajuda de vocês. Então, a gente sempre é muito grato por isso e queria mais uma vez dizer aqui que isso foi importante. Obrigado. Wilson, eu que quero agradecer, porque a BRG seria nada sem os locadores. Eu sempre falo isso, né? Foram os locadores que nos motivaram a fazer as inovações que a gente fez, os locadores que nos prestigiaram com as máquinas que a gente colocou no mercado. E os locadores são os nossos maiores amigos, onde a gente troca bastante informação. Então, para mim, não tem nada mais importante do que poder estar perto de todo esse público seleto aí, que trabalha nesse mercado que você também gosta bastante. E eu tenho muito a agradecer. Você sabe que você é uma referência para todos. E você está aqui comigo hoje, como teve também o ano passado, é um privilégio muito grande, né? Assim como o Omar também, que é um irmão aqui, que sempre me comprou, ficou amigo aqui da minha família. Eu já fui lá na casa dele, já dormi lá, chamei o povo para fazer churrasco. E a gente tem, assim, não só uma relação comercial, mas uma relação pessoal muito boa, que faz com que essa espontaneidade em que a gente trabalha deixa com que as coisas fiquem leves e a gente possa realmente, né, a cada dia estar sempre crescendo. Ninguém aqui, como eu falei, a gente está aqui para dividir, né? Ninguém está aqui para tomar nada de ninguém. Então é isso. Eu queria só pedir agora para o Cleito para dar uma palavra, porque, né? Eu queria falar. Ah? Oi. Ei. Ah, Marquinhos. Eu aqui.
Você quer falar, Marquinhos? Quero. Não, desculpa aí, eu não tinha visto você. Eu sei que você aí. estava olhando para lá. Então a palavra está com Quero você. aproveitar, agradecer a todos aqui, aos meus colegas locadores, e eu quero aproveitar a palavra que o Almar estava falando e falar sobre mim, em cima do que o Almar passou aqui para a gente. Você quer saber quem é o gerente de banco é quando você precisa dele. Eu digo porque na minha empresa já foram lá vários, eu querendo galgar alguma coisa a mais, e eu sabendo do poder de compra que eu tenho, mas eles queriam que eu desse até a alma a eles, para me dar em torno de 100 mil reais, 200 mil reais, e para eu dar a eles muito mais do que eu queria. Ele queria prédio, ele queria garantia de terreno, ele queria aquilo. E tinha um amigo, um saudoso amigo meu, que dizia: Marcos, quando você precisa do banco, o banco não lhe serve. Quando você não quer, ele quer lhe servir. Hoje, eles querem me servir, eu boto para fora. Porque eu tenho uma pessoa melhor, que é a BRG, que vem atendendo não só a Marcos, a todos aqui que estão aqui presentes, para fazer uma parceria dentro das possibilidades que a gente tem condição de fazer. Obrigado. Muito obrigado, Marquinhos. E isso é real. Estou lhe dizendo que hoje eu recebo visita lá toda semana, do Banco do Nordeste, do Itaú, do não sei o quê, que vamos fazer, e vou baixar seu boleto. Eu digo, olha, volte. Eu digo mesmo, meu jeito é esse, é o meu jeito de tratar, e eu deixo bem claro. Sobre o biodiesel, vocês estão no caminho certo, mas eu acho que todos nós aqui temos também que participar. Eu vou à frente lá com os políticos, que tem que ter, para dizer, incentivar e mostrar, porque senão nós não vamos para lugar nenhum. Eu digo, não é só pelo biodiesel, não. É pelo que eu, Marcos, hoje passo no meu estado. Grandes eventos lá, eu não participo. Mas eu não participo porque eu loco qualidade, confiabilidade. E eles não querem isso. Eles querem uma máquina que funcione de qualquer jeito. Mas quando dá o problema, pronto, eu agora fiz um evento lá numa prefeitura, eu levei 12 equipamentos, no final de semana que passou. Mas, primeiro, ele teve que provar que ele levou 6 equipamentos, ele levou 12 mil, porque não confiou, viu? Eu digo, assim é que é bom, porque eu estou levando mais equipamento, com confiabilidade. Aí filmaram, o prefeito filmou, agora nós estamos garantidos. Mas o cara que ele levou lá são, eu chamo de piratas, porque ele não é um cara que quer trabalhar, não tem uma sede, não tem nada. É um dia de uma cor gerador, outro dia de outra. E ele levou para um evento grande e as 6 máquinas deram pau. Aí foi quando a gente agora entrou e fizemos um trabalho diferenciado. E isso faz parte do que a gente galga para as nossas empresas, que é um trabalho sério e com a qualidade, que eu não vou dizer que é a qualidade da AMS, eu vou dizer que é a qualidade de BRG. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado, Marquinhos. Muito bom. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Sou Cláudio Dias, eu sou da Albonete, de São Paulo. Eu acabo brincando que eu acabo tendo parceiros aqui que acabam fazendo emergência, então eu sou uma empresa especializada em emergências. E eu estou vendo um circuito de locadores no mercado em si, tendo uma junção, né? A empresa que ela tinha uma quantidade de equipamento, juntou com outras, e tem sido uma tendência do mercado. E sabendo que a empresa, acho que ouvi uma vez daí sua, Wilson, que a empresa ela só tem 3 caminhos, né? Que ou ela tem a sucessão, ou ela acaba falindo, né? Ou acaba sendo vendida. Como vocês estão vendo esse mercado dessas aquisições e como que nós preparamos a empresa para, ou no caso, ser vendida, ou fazer essa parceria junto com outras para se tornar mais competitiva no mercado e atender, de uma certa maneira, com capital humano, um capital humano que hoje está cada vez mais difícil no mercado, né? Essa junção para poder crescer e atingir um outro mercado que não seja só o nosso. Igual eu falei mesmo, o meu de emergência, eu tenho uma outra empresa que é voltada para obras que eu estou pensando em fazer esse trabalho com ela. Eu acho que a empresa, obrigado pela pergunta, e respondendo de maneira rápida, o que eu sempre falo é que tem que preparar a empresa, sair do bang-bang, porque todo mundo, quando começa alguma coisa, e o cara que dizer que não participou do bang-bang é mentira,
Quando começa qualquer negócio no Brasil, é bang-bang. Mas depois você chama o xerife, depois você arruma as coisas. Senão não tem filme, né? Começa com bang-bang e acaba... É auditoria, é governança, é conselho, é participar de um grupo como esse. Tem mais sorte quem está aqui, quem conversa, quem troca informações, mas botar a empresa direita, empresa de pé. E eu tinha uma frase que às vezes eu falava, um dia eu escutei isso de um advisor, né, que seria um corretor de empresas. A empresa tem que estar redonda, tem que ter governança, tem que ter sucessão. Se de repente acontecer alguma coisa com o proprietário, ele tem que estar sempre pensando quem que vai suceder os gerentes, os diretores, porque se ela ficar boa mesmo, até para vender, ela fica tão boa que pode ser que você resolva não vender. Sabe? Ela serve para você ficar com ela o resto da vida, ela não vai ser sempre motivo de chantagem de fiscais, e ela pode ficar para a sua família, também vai poder administrar se ela for profissionalizada e bem arrumada. Porque uma empresa que estiver muito bagunçada, no bang-bang e tal, normalmente não tem sucessão. Então, quando você fala de ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela tem sucessão, eu diria que prepara ela para venda ou para sucessão, entre aspas, né? Deixar ela auditada e principalmente com governança. O que falta muito hoje no pequeno empreendedor brasileiro é ele desapegar um pouco do dia a dia, dele mesmo querer fazer tudo, pensar mais em estratégia, ter tempo para estar aqui, ter tempo para visitar eventos, para ir em feiras, para estar conversando, como vocês estão fazendo tão bem, e por procurar pessoas para tocar o dia a dia. Isso é o começo da governança. E, para concluir, se me permite, né? E eu já falei isso, acho que nós já conversamos uma vez sobre isso, mesmo que você não tiver conselho de administração, conselho consultivo, tem 4 assuntos que o empreendedor tem que começar a pensar em cuidar. Porque ele fica doido se ele quiser cuidar só de cara que está roubando diesel, o outro está roubando cabo, o outro pôs no pau, o outro não paga. Você fica louco lá dentro da empresa e pode ficar lá desse jeito, doente lá. Tem 4 assuntos que você tem que começar a pensar e deixar os outros delegar. Futuro, o que eu quero daqui 5 anos, qual que é o meu sonho de vida com esse negócio, estratégia. Segundo assunto é gente, com que pessoas que eu quero chegar lá, quem vai suceder cada bom geradorista meu, cada gerente de filial, etc. Terceiro assunto, engenharia financeira, que é o que a gente estava falando aqui, com que dinheiro, até que limite que eu vou dever e até que limite que eu vou sublocar. E quarto, é risco. O que pode acontecer, que pode acabar com o meu negócio e eu não estou nem vendo, né? Enquanto eu estou distraído aqui no dia a dia, como eu fazia no meu começo, tocando em tudo e estando perto de tudo. Então, os 4 assuntos é estratégia, gente para tocar o futuro, engenharia financeira e riscos. Esses são os assuntos que tem que estar na cabeça do empreendedor que quer que o negócio dele dure para sempre. Seja para vender, seja para se associar com outros, seja para ficar para a família. Sim. Então, quero aproveitar o time, né, esse timaço que está aí, para perguntar ou pedir um comentário a respeito voltando ao tema da inovação. Porque fazer evento com banco de baterias custa mais caro que fazer evento com um gerador. O investimento no equipamento hoje ainda é maior, né? Rodar um gerador a biodiesel no evento é muito mais oneroso e tem muito mais trabalho que rodar um gerador no diesel. Fazer um projeto a biogás, biometano. Então, eu fico pensando o que a gente pode usar, além do incentivo, né? Mas as empresas que estão contratando efetivamente os projetos para vender isso, porque não dá para vender pelo mesmo preço que custa mais caro, né? Então, a gente precisa, mesmo que hoje ainda não é obrigatório, ainda, né? A gente não tem a obrigação de fazer isso, a gente faz por incentivo. Então, a gente precisa encontrar uma forma de vender essa ideia a um preço que seja justo, que justifique o investimento, que a gente consiga continuar evoluindo, porque todos esses projetos que foram citados foram bancados, né? Eu garanto que nenhum deles teve retorno financeiro para compensar o investimento. Então, o que a gente pode usar aqui para quem está contratando hoje, né? Para o produtor, para a agência, para a empresa, né? Para tentar vender melhor um produto que custa mais caro, né? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que essa é uma tarefa muito difícil. Se não tiver legislação, se não tiver um incentivo governamental,
se não for com o governo, a minha experiência não rola. Porque se for mais caro que o gerador a diesel, não vai acontecer. É o que o Marquinhos estava falando agora há pouco. A gente já, por muito menos, você vai fazer um evento que, às vezes, ou não só evento, mas você vai fazer um fornecimento que depende de ter um profissional técnico, um profissional capacitado, bons equipamentos, etc. e tal, e você está concorrendo com um camarada que não tem equipamento, que contratou um freelance lá, está pagando 100, tirou R$100 do bolso e deu para o motorista para tomar conta do gerador. Então, essa é uma realidade. O cliente ele funciona desse jeito, né? Ele vai pagar o teu valor quando ele perceber que aquele valor traz retorno para ele. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, que o mercado ele está subindo um degrau, o sarrafo está subindo. Mas não é porque o cliente está ajudando, é porque ele está sendo pressionado pelo governo. Ontem, por exemplo, contar uma curiosidade para vocês. Foi o primeiro evento assim, que eu vi, no meio da praia, em Copacabana, como vocês falaram, o evento da Madonna ontem, que a gente estava fazendo. A gente fez vários réveillons, fez um monte de eventos aí também na praia. E eu nunca vi a obrigação de ter que trabalhar de capacete, bota e o EPI completo em plena praia, debaixo de um sol de 60 graus. E foi a realidade desse evento. Todo mundo está trabalhando de bota, capacete, etc. e tal. Então, é isso. Aí, esse cliente, ele toma consciência do porquê que ele está pagando mais caro que aquele que está entregando, né, que não está entregando isso. Porque ele tá percebendo esse valor. Então, fazer o cliente perceber esse valor é o que a gente faz todos os dias, né? Falar para ele, olha, rapaz, o cara está abastecendo o gerador com balde aí, isso vai dar problema, se derrubar o diesel aí, a multa ambiental é cara, isso, aquilo, mas é difícil, é muito difícil. Então, eu acredito que, para isso andar, tem que ter um incentivo do governo, como foi o carro a gás, né? O veículo a gás, quando entrou, eu sei que aqui não é muito famoso, né? Mas Rio de Janeiro e São Paulo, os táxis é 100% a gás, né? No Rio, pelo menos, é 100% a gás. São Paulo ainda tem o álcool, que ainda tem um preço bom, mas no Rio é 100% a gás. E foi com a ajuda do governo. O IPVA, no início era isento, e depois passou a ser metade do valor, se eu não estou enganado, né? E houveram outros incentivos. Se não tiver, eu acho muito difícil emplacar, né? Não, foi muito bacana aí esse comentário, porque a gente, olhando assim de uma forma um pouco mais abrangente, quando a gente pensa numa mudança energética aí, fala no biodiesel, você tem que observar que o nosso país, ele é um país com vocação agrícola. E o combustível biodiesel, por exemplo, ele não é apenas o combustível, ele também é um alimento. Você vai produzir, através da soja, o biodiesel, mas vai produzir também alimento. E dentro dessa cadeia, você vai ter que plantar, você vai valorizar a terra, você vai desenvolver os municípios, você vai fazer uma série da cadeia econômica que é bem saudável para o nosso país, contra aí, né, 1 hectare de solar, que dizem que 1 hectare de cana produz 10 vezes mais energia que 1 hectare de solar, que você tem que importar 100% da China. Então, são estradas diferentes que o país pode trilhar, né? Então, a gente tem dito que, no fato de poder usar essa matriz energética sustentável do biodiesel, ele tem muito mais vantagem para o nosso país do que a matriz energética de outras fontes, igual bateria e solar. Não que elas não sirvam, que elas sejam, né, descartadas. Mas a gente poderia promover mais essa situação. Por isso é que teve ali em Brasília, recentemente, o pessoal da JBS trouxe lá um caminhão DAF, um caminhão Volks, um caminhão Scania, que já estão com 60 mil quilômetros rodados, fazendo o circuito de Lins para Santos, mostrando, né, que funciona 100% no biodiesel. E tem muitos ônibus a 100% biodiesel, né? Nem estamos falando ainda da cadeia de barcos e tudo mais. Então, seria algo que realmente alavancava o nosso país, se você olhar de forma mais abrangente. Ali no Pará, por exemplo, o biodiesel é feito com óleo de palma,
que é uma planta que dura 30 anos. Ela passa 30 anos comendo CO2 para diminuir, né, o efeito estufa aí, e depois ela produz não só energia, como também alimento. Então, isso aí é algo que talvez seria importante ser mais debatido a nível governamental para promover mais essa estrada, esse caminho, do que as outras opções que existem. Então é isso, mas foi muito bem dito pelo Omar e pelo Cleito, se não fechar a conta econômica, normalmente não prospera. E eu ouvi do Eduardo, que é o maior produtor de biodiesel do Brasil, que desde que, né, há 20 anos atrás, se iniciou essa corrida do biodiesel, quem dera, tá certo? Se isso não tivesse acontecido, a nossa soja estaria com preço muito mais baixo, mas muito mais baixo. Hoje ela tem esse preço porque tem realmente um consumo de biodiesel no país. E pode ser uma grande solução para frente, porque, segundo ele, a proximidade do preço do biodiesel com o diesel já está muito grande, em função dos desenvolvimentos do plantio, em função do maquinário que também está desenvolvendo. São 20 anos já de experiência que está sendo, né, feita aqui no Brasil. Assim como acontece com o programa do Proálcool também. Então, isso é um negócio que eu acho que, às vezes, vale a pena uma discussão um pouco mais madura em relação a essa transição energética e a gente poder caminhar nessa estrada aí do 100% biodiesel, biogás, em vez da bateria e da solar, que também tem seu lugar. Mas, Silvio, se puder só adicionar um comentário, eu via o trabalho lá como deputado federal da Única, né, que representa todos os produtores de cana-de-açúcar e álcool. Esses caras têm escritório em Brasília. Tem meia dúzia de gente andando no Congresso o dia inteiro, alimentando esses deputados com informação. Então, vale pensar, de repente, de juntar, né, quem tem o interesse de diesel aqui do lado do gerador, do lado do produtor, de martelar na cabeça desses cabras lá em Brasília. Porque parece que, às vezes, é impossível a gente mudar, né? Eu, até outro dia, nunca nem sonhava que ia ser deputado federal e fui eleito, sem padrinho político, sem nada. E aí coloquei projeto lá e aprovei. E eu descobri, rapaz, dá para fazer. Então, se tiver, e vocês têm muito trânsito, né, em Brasília, com grandes produtores, dá para começar a fazer o que os caras chamam de advocacy, né? E fazer esse lobby em Brasília lá e apertar esses caras, mostrar os ganhos, mostrar o quanto que é bom o meio ambiente, pegar essa temática do COP30 e de impacto, todo mundo fala, para começar a fechar a conta. Porque senão não vai fechar mesmo. Ué, quer algo mais incentivado que o álcool no Brasil? E agora até mais álcool na gasolina o governo está mandando colocar. É porque os caras do álcool estão em cima. Então, de repente, tem uma porta para começar esse advocacy. mas, não, mas ele está... Por que o álcool não foi para frente? Mas o álcool agora já está com uma pegada bastante forte, né, do jeito que ele falou, está tendo bastante incentivo. Mas, assim, só para me falar um negócio assim, sabe, Vinícius? O tanto que é importante essa questão econômica, né? Como às vezes, você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Quando o Padre Melo lá me procurou para fazer, né, o patrocínio dos geradores, eu aceitei imediatamente. Por quê? Primeiro, porque ele é dono da Rede Vida, né? E, evidentemente, que ele vai falar sobre os nossos geradores para o Brasil inteiro. Tanto é que ele já marcou até um podcast comigo. E, segundo, que eu tinha certeza absoluta que o vilão, que é o biodiesel, eu ia conseguir de graça. Aí tem uma empresa aqui no estado de Goiás, vamos voltar aqui para o mundo real, aqui a 400 quilômetros em Porongatu, que é uma grande empresa que está fazendo uma fábrica de biodiesel. Não está fazendo, ela está pronta, só que não tem energia para rodar ela. O Equatorial não tem energia para rodar. O cara vai perder só 1.000 empregos esse ano e mais 500 milhões de faturamento. Então, a gente está tentando resolver esse probleminha para ele lá, além do desenvolvimento do município, que é muito grande em relação a isso, né? E para ajudar ele a conseguir essa energia, eu falei, você não me consegue o biodiesel lá, que eu vou precisar lá para o Padre Melo? Ele falou, não, eu te cedo 5.000 litros. Eu falei, então tá joia. Eu nem sabia quanto que eu ia gastar, hein? Mas já ganhei 5.000.
Aí lá no evento lá da FBio, conversando com a JBS, ele falou, não, pode dispensar isso aí, eu que quero fornecer o biodiesel. É lá para o Padre Mero, lá para o negócio do Divino Pai Eterno? Não, eu que quero fornecer. Você já falou, cara, me deu Aí eu 10 falei, mil. caramba, mas aí, deixa eu te falar, vai gastar 30 mil litros. Não, eu forneço os 30 mil litros. Aí eu conversei com o Dinei, quanto é que vai gastar de biodiesel? Aí ele falou, só 5. Eu falei, ixi, eu já ganhei 30. Aí eu liguei lá para o Alexandre, falei, ô Alexandre, você me desculpa, não é 30 não, é só 5 mil. E avisei o seu Zé Carlos que não precisava mais dos 5 mil dele. Se eu fosse malandro, eu tinha ganhado aí 35 mil litros de biodiesel no negócio. Mas não é a nossa característica. Então, a gente ganhou isso de graça. Porque esse negócio, tá certo? Ele está realmente num momento muito importante. E eu acho que, politicamente, também, é muito importante falar isso. O nosso governador, por exemplo, ele comprou 80 ônibus elétricos, aqui de Goiás. O ônibus elétrico é o dobro do preço do ônibus comum. E ele não vai trazer nenhum benefício para nós, porque ele não é um motor a explosão, quer dizer, olha a cadeia que ele vai deixar de atender. Bom, ele é sustentável, não sei até que ponto, porque eles compram o minério de ferro de nós aqui do Brasil, leva para a China, usa carvão mineral para poder produzir o ferro gusa que a gente faz com eucalipto, com todo mundo vigiando a gente. Tem que plantar eucalipto para poder fazer o ferro gusa. Então, é uma situação a ser analisada com mais propriedade. E eu acho, assim, particularmente, que essa situação da gente ser um país com vocação de plantio, a parte de energia vindo da cana e vindo da soja, do dendê, é muito mais saudável na nossa cadeia do que qualquer outro tipo. É claro que nem volto a repetir, meu carro mesmo é 100% elétrico, né? Que não vamos deixar de utilizar essas tecnologias mais avançadas. Mas o nosso país poderia incentivar mais, porque isso aí faz toda a diferença, né? Sabe quem é sua cliente que você não sabe? A irmã do padre Fábio de Mello. A empresa Natvive, isso aí, é a irmã do padre Fábio de Mello, que nós vendemos 4 geradores para ele. Eu trabalhei com o padre Fábio de Mello muitos anos, fui empresário dele. Estava procurando as fotos aqui para eu lhe mostrar, mas... Então está abençoado esse patrocínio aí, tá muito bom. Viu aí? Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que a coisa feche a conta, porque senão não tem jeito, né? Realmente não tem. E aí, pessoal, mais alguma pergunta aqui? Aproveitar a turma aqui, que não é todo dia que a gente consegue reunir um time desse aqui, não. Doglão, você que é o homem aí do São Paulo. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Tem mais uma? Mais uma? Sobre Bonete? a reforma tributária, como vocês estão vendo, né, de certa maneira, está tendo uma apreensão da reforma, mas se você acaba vendo a médio e a longo prazo, ela vai fazer com que as empresas se igualem por cima. Você tem também essa visão também, Omar, o Pote, o Silvio? Eu acho que imposto, cara, não sei se vai ser esquisito o que eu vou falar, mas não faz diferença desde que todo mundo pague. Se todo mundo pagar o imposto, se ele for 30%, 40%, 20%, vai funcionar, vai andar. O que eu acho que provoca deformação no mercado é quando um paga e o outro não paga e os dois estão disputando o mercado igualzinho. Então, eu não olho muito... não fico muito preocupado com isso. Eu me preocupo mais se o meu concorrente está pagando imposto, porque isso sim atrapalha o negócio. Mas se todo mundo estiver pagando o mesmo imposto, se for mais 5, menos 5, vai rodar, vai funcionar. Cara, dentro da resposta do Omar, qual que é o desafio? A reforma tributária passou, vai descomplicar, né? Vai transformar os 5 impostos em 2, né? O CBS e o IBS. Ótimo, nós vamos ter menos tempo, vamos precisar de menos tempo para calcular o imposto. Só que agora, na regulamentação, vai vir o lobby da turma que quer puxar o cobertor para o lado dele. E aí é que é o perigo. E a turma trabalha pesado em cima do Sena. Por isso que
Outro dia, parênteses, né? Eu estava lá com as empresas de aplicativo de ônibus. E estava uma briga da Buser, dos outros, com as empresas grandes de ônibus. Aí eu fui lá falar com o presidente da Cometa, né? Lá em São Paulo. Rapaz, a Buser e tal. E eu estava defendendo as inovações, a Buser. Aí eu falei, mas, bicho, quantos caras você tem lá em Brasília trabalhando a pauta, explicando para os deputados e para o senador? Ah, te contratou um escritório de advocacia que presta serviço. Não, a Buser tem 5 pessoas andando no Congresso. A gente precisa começar a participar mais da política. Porque, senão, nós vamos ficar aqui trabalhando, tal, botando nossa empresa para rodar, mas aquela frase do Platão, o preço que nós vamos pagar por não participar da política é ser governado por quem participa. E pode ter certeza que o cobertor é curto e tem gente puxando para o lado dele. Quanto mais exceções agora na regulamentação da reforma forem colocadas, e vai ter senador brigando por exceção por algum setor, vai sobrar para os outros que vão pagar mais. E aí aumenta a carga para os outros. Eu estou com a Mara aqui. Contanto que todo mundo está pagando, cara, vamos embora. Imagina que se não tivesse tanta exceção, a carga tributária poderia ser menor, porque a base de pagantes seria maior.